Olá, seja bem-vindo ao canal do Psicoefeito. Esta semana, este vídeo servirá para complementar o vídeo da semana passada sobre as eleições europeias, a importância dessas mesmas eleições, e neste vídeo irei-te falar de dois conceitos muito importantes que estão subjacentes à psicologia política, mas também à prática política nos dias de hoje. Antes disso, quero-te convidar a colocar um gosto, a subscreveres o canal, a comentares e a partilhares se isso te fizer sentido. Obrigado por estares desse lado. Demagogia e populismo são dois conceitos que muito se têm falado hoje em dia, seja nos meios de comunicação social tradicionais, seja pela internet, por os diferentes canais do YouTube e as diferentes redes sociais. E o mais curioso destes conceitos é que muitas vezes fala-se dos conceitos, mas não se explica esses mesmos conceitos. E é isso que eu te vou trazer isso e depois também englobar no meio dessas explicações o impacto que tem psicologicamente em cada um de nós. Porque do ponto de vista do ser humano, todos nós temos uma mente, o importante é compreender essa mesma mente. O livro em que eu me baseei, vou-te mostrar. Aí está. O livro é do professor Alexandre Dorna. O livro chama-se Psicologia Política, o Líder Carismático e a Personalidade Democrática. Devo-te dizer que o livro é muitíssimo interessante. O livro é muito interessante porque o livro traz-nos uma história, como eu te disse, de falar um pouco sobre a psicologia política, portanto, fala-nos um pouco sobre o princípio da psicologia política, que remonta ao século passado, em 1960, aproximadamente, que tem, acima de tudo, acho que, se não me falha a minha memória, nos anos 80, tem o seu apogeu, portanto, tem o seu pico de compreender a psicologia política, ou seja, que a psicologia está por detrás da política, por assim dizer. Que mente é esta que está por detrás da política? Falando, por exemplo, como o professor Alexandre Dorna fala neste ensaio, sobre o carisma, o populismo, a demagogia, o maquiavelismo, não é? Que vem de Maquiavel, e outros conceitos é curioso que são muito utilizados. E como te digo, como te disse no vídeo anterior, acima de tudo, desde 2015 que eu me tenho interessado cada vez mais por esta parte política. Só que, como tenho esta base de psicologia, eu quero compreender a política à luz da psicologia. E então, nesse sentido, vou-te trazer aqui o primeiro conceito, que é o conceito de demagogia. Nós já ouvimos e eu gostava de deixar bem claro uma coisa. Para simplificar, nós vamos imaginar o nosso Parlamento e os diferentes grupos parlamentares, correspondente aos diferentes partidos, vamos dividi-lo em esquerda e direita. Ok, que nós sabemos que o PS e o PSD são de centro-esquerda e de centro-direita, mas vamos nos abstrair dos centros e vamos colocar as coisas como são, esquerda e direita, ok? De um lado ao outro, já ouvimos diferentes acusações de demagogia, de populismo, de extremismos e tudo e mais alguma coisa. Mas o que é mais importante é a mensagem que é passada. Ora, na psicologia, quando eu vejo a mensagem que é passada, eu também olho a um outro aspecto. É a forma como ela é passada. Quando falamos em assertividade na comunicação, nós falamos em dois pontos muito importantes. O primeiro é saber o que é que eu quero dizer. Importantíssimo. Porque ninguém vai começar uma conversa sem saber o que quer dizer. Ninguém começa um discurso sem saber o que quer dizer. E o segundo ponto fundamental é como é que eu vou dizer. E é aqui que entram estes dois conceitos que eu te vou dizer, o impacto também psicológico que tem. Demagogia. Baseei-me na Infopédia, para ficar aqui este disclosure, e diz assim, conceito de demagogia. Eu vou-te colocar aqui também. Ok.
Submissão excessiva da situação política ao agrado das massas populares. Poder despótico exercido em nome do povo. Discurso ou ação política em que se procura conquistar apoio através da manipulação das emoções populares em detrimento do uso de argumentos lógicos ou racionais. E no sentido figurado, podemos lhe chamar hipocrisia ou falsidade. A pergunta que eu te lanço é: quais dos políticos que nunca utilizaram demagogia? Lembras-te de algum? Eu pessoalmente não. Todos utilizam. Da esquerda à direita, da direita à esquerda. Todos utilizam. Todos. O mais curioso é que o constante ataque leva as pessoas, e aqui é um dos fatores psicológicos, leva as pessoas a afastarem-se. Leva as pessoas a acharem que, de facto, eles são todos o mesmo. Querem todos o tacho, querem todas as mesmas coisas. Mas enquanto pensamos nisso, descuramos o mais importante, que é as leis, que é a legislação, que é o poder legislativo que confere à Assembleia da República. Portanto, a demagogia é utilizada de forma constante. Repara quando dizia manipulação das emoções populares. Os políticos ganham votos precisamente com a questão das emoções populares, de mexer nas emoções, de falar para o povo. E é muito interessante que, quando o professor Alexandre Dorna coloca no seu ensaio, ele diz isto. Deixa-me pôr-te aí também esta parte, que isto é muito importante. Ele fala na atitude populista, então se calhar eu vou-te pôr já, pus-te a demagogia e vou-te colocar também a definição aí de populismo, que é para depois nós vermos o impacto e o que é que o professor Alexandre Dorna diz no vídeo. Mais uma vez, no livro, desculpa, mais uma vez eu vou utilizar a minha base da Infopédia. Diz populismo, simpatia pelo povo. Diz-me um político que não queira ser simpático para com o povo e não queira absorver a simpatia do povo. Diz-me um. Eu não conheço, mais uma vez. Acusam-se uns aos outros, fazem todos a mesma coisa. Todos. A política é isto. A política é isto. Não sei onde é que reside a surpresa de muitas pessoas. Ou até sei. Por acaso até tenho uma teoria. A surpresa das pessoas reside no sentido em que elas não vão pesquisar, não vão procurar os conceitos e o seu poder depois, pela influência que têm totalmente inconsciente no ato do voto. Por isso é que eu digo, as pessoas devem de ler os cadernos eleitorais, porque o que está estudado é que as pessoas votam pela pessoa, pela cara da pessoa, a forma como a analisam. E às vezes as pessoas dizem conceitos tão vagos, tão sem fundamento nenhum, que como mexe com as emoções, como é o conceito da demagogia, como mexe com as emoções, as pessoas acham que aqueles políticos, todos eles, todos, que os políticos estão a trabalhar para os ajudarem. Quando depois se vai a ver as políticas que são aplicadas, nem sempre têm a ver com aquilo que apresentaram perante as câmaras. É muito importante isto, ou os microfones da rádio. Então, populismo. Na política, doutrina ou prática política que procura ganhar vantagens com o apelo a reivindicações ou preconceitos amplamente disseminados entre a população, geralmente fazendo uma distinção entre dois grupos antagónicos, um virtuoso e um minoritário. O povo, que exalta e diz defender outro, minoritário e apontado como fonte de problemas gerais que pretende combater. Ou então, doutrina ao regime, geralmente de caráter paternalista, assente na ideia que a liderança política deve ser exercida em estreita ligação com o povo, sem a intermediação de partidos. Isto é uma das posições mais radicais, como às vezes se diz em bom português que se não tivéssemos partidos estaríamos melhor governados. Nós isso não sabemos. O que sabemos é que a democracia é fundamental e não é
um bem adquirido é um bem que tem que se trabalhar todos os dias. Daí as votações serem importantes. E daí eu apelar, e continuo a apelar neste vídeo, ao voto nas eleições europeias do dia 9 de junho, muito importante para a constituição do Parlamento Europeu. Volto a relembrar que Portugal tem 21 deputados, portanto tem 21 cadeiras dentro do Parlamento Europeu. É pouco, mas é como é. Então, depois do conceito, vou-te mostrar aqui o que o professor Alexandre Dorna fala do populismo. E ele diz assim: a atitude populista, ou populismo, é constituinte de toda a política democrática. Não há discurso político sem referência ao povo. Mais uma vez, mexer com as emoções é a parte do impacto psicológico que eu te queria trazer aqui. Não há um discurso dos políticos que não inclua o povo, que não referencie o povo. Poderá estar a pensar, mas os políticos só ganham com o voto do povo, certo? Então porquê é que acusam uns e outros de populismo e de demagogia? Quando no fundo eles têm as suas políticas assentes nisto. Nós em Portugal temos os políticos que merecemos. Se escrutinássemos mais, se fôssemos mais exigentes, os políticos também tinham outro tipo, não só de retórica, de discurso, de aproximação para com o mesmo povo. Óbvio que eles só ganham eleições com o povo, mas se o povo for cada vez mais instruído, é menos enganado. Ou pelo menos não é tão fácil. É um fenómeno, o populismo, é um fenómeno de transição eruptiva e quase efêmera, que se desenvolve sob a pressão de uma crise generalizada que se tornou crónica. É a confusão das massas populares perante o imobilismo de uma aristocracia do Estado no poder, que se considera competente e proprietária dos lugares. Se não escrutinarmos, os partidos acham que está tudo certo, que está tudo bem. A seguir, o professor diz isto. Deixa-me pôr daqui também para tu veres. O mais agudo e simultaneamente mais insondável da realidade populista é o fundo emocional que a anima, como eu te disse na questão da demagogia e do populismo. Portanto, é mexer com as emoções das pessoas, é falar diretamente para o povo, tocando exatamente nas emoções. Porque as pessoas sentem-se revoltadas, porque as pessoas sentem-se ansiosas, porque as pessoas sentem-se com medo. Repara, não é? O discurso está lá, o toque. E depois há uma ativação mental das pessoas, que isto em nós, no ser humano, ativa de uma forma total, porque todos temos mente, e essa mente ativa as defesas. E é nessas defesas que depois entra o discurso. Ou seja, é feito o caminho para depois a água chegar. E essa água, no sentido metafórico, é o discurso que os líderes políticos querem transmitir ao povo. Ou seja, fazem ali o caminho com uma demagogia e um populismo e depois colocam o discurso. Está a fazer sentido? Ok. Diz assim, continua o professor, o cimento não é sociológico, mas psicológico. Autêntico alicerce sobre o qual todos os outros componentes, os sociológicos e os económicos, se instalam. A espantosa vitalidade que exala do populismo é, em última análise, mais um sinal de alarme de que a explosão violenta capaz de tudo arrastar à sua passagem. Mas é uma vaga de fundo, uma reação de cólera e de desconfiança a respeito das instituições. Aquilo que eu te referi há pouco. Como temos pouco escrutínio, acabamos por enverdar por um conceito de senso comum que eles são todos iguais. Vamos pôr o eles, vamos pôr os políticos. E os políticos são todos iguais porque o povo não faz escrutínio. Porque muitas vezes eu não consigo conceber nem compreender como é que um país tão preocupado, em Portugal, falo do nosso país, como é que um país como o nosso, tão preocupado com leis e com legislações que têm impacto a nível económico, a nível financeiro, a nível social, como é que um país tão preocupado apresenta nas eleições europeias últimas, 2019, 70% de abstenção. 7 em cada 10 portugueses não foram votar. A minha pergunta fica:
No que é que ficamos? Somos preocupados ou não? As últimas eleições legislativas do dia 10 de março, nós tivemos uma taxa de abstenção que, desde 1995, não tínhamos uma taxa de abstenção tão baixa. Estamos a falar em 28 anos. 28? Não. 29. É 29 anos. Portanto, ainda assim, tivemos cerca ali dos 30%. Se 3 em cada 10 portugueses não vão votar, e vamos excluir aquelas pessoas que não podem mesmo, por razões de saúde, etc. Se em 29 anos tivemos a taxa mais baixa, então a pergunta é onde é que está a verdadeira preocupação? Porque o voto é a arma do povo. Mas o escrutínio também deve fazer parte disso. Para que depois estes populismos não tenham muita força. Eles podem tentar ter força. E quando digo eles, digo todos os líderes a usarem a demagogia e o populismo. Mas estes dois conceitos que eu te trouxe hoje, é importante que tu os compreendas e que percebas que fazem de um lado e do outro, da esquerda à direita, ou da direita à esquerda, fazem de um lado ao outro de uma forma clara para fazer o caminho para que depois chegue o discurso para cativar o voto. A política é assim? É. Mas nós também podemos olhar para a política, fazer o nosso escrutínio, ganhar o nosso conhecimento para votar em consciência com mais conhecimento. Temos que nos cultivar, instruir, temos que ir à procura, temos que colocar questões, temos que questionar as coisas para não darmos tudo como um dado adquirido e básico. Mais uma vez, relembro-te que até dia 30 de maio estão abertas as inscrições para voto à distância, ou seja, para votares fora da tua área geográfica, onde normalmente votas, se for esse o teu caso, para votares em mobilidade, até dia 30 de maio podes te inscrever. Temos cada vez menos razões para não votar. Se eles são todos iguais, então nós, como povo, que sejamos diferentes. Obrigado por estares desse lado. Coloca um gosto, partilha, subscreve o canal e vamos continuar a fazer Psico é Feito. Até à próxima.